Nesse vídeo eu vou falar o que é o transtorno de adaptação, muito desconhecido na psiquiatria, na saúde mental. Meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra. Existe um transtorno mental que poucas pessoas conhecem, até porque pouco se fala sobre esse transtorno. Seria o transtorno de ajustamento ou transtorno de adaptação. O que vem a ser esse transtorno? Normalmente, quando a gente enfrenta uma situação que é estressante na nossa vida, como o término de um relacionamento, como uma briga conjugal, como, ser despedido do emprego, tudo isso gera um estresse para a gente. E naqueles primeiros dias é normal que a gente se sinta um pouco triste, um pouco choroso, algumas pessoas mais irritadas, outras mais ansiosas. Isso é natural, mas acontece que em algumas pessoas esse estressor ele pode desencadear o transtorno de ajustamento. Então seria justamente isso. Quando o transtorno de ajustamento é quando uma pessoa ela se depara com uma situação que é estressante e ela não consegue se adaptar, não consegue responder bem a esse estressor ambiental. E é interessante aqui que o estressor ele pode ser vários temas da vida humana. Por exemplo, eu já citei o término de um relacionamento, um problema conjugal, não passar numa prova. Pode ser, inclusive, uma coisa boa. Pode ser o nascimento de um filho, pode ser uma promoção no emprego. A pessoa agora virou gerente, assumiu várias responsabilidades. Isso também pode funcionar como estressor. E aí, como é que a gente vai saber se aquilo ali é um período de adaptação ou se é de fato transtorno de ajustamento ou transtorno de adaptação? A primeira coisa que a gente tem que olhar é que o sofrimento gerado por aquele estressor, ele é muito intenso e é tão intenso que não seria esperado aquela intensidade de sofrimento diante daquela situação. Então é uma pessoa que virou gerente de uma loja e aí começa a ter outras responsabilidades, começa a sofrer demais com aquilo, aquilo causa muito sofrimento numa intensidade que nem é o esperado para aquela situação. Mas não só isso. O sofrimento e essa não adaptação a essa nova situação está associado também com o que a gente fala que é o prejuízo. Ela não consegue, muitas vezes, executar a nova função. Ela começa a ter prejuízo laboral, do trabalho. Ela começa a ter prejuízo, inclusive em outras esferas da vida. Às vezes com relacionamento em casa, com relacionamento com os amigos. A pessoa começa a ter muito sofrimento e prejuízo. Então, olha que interessante isso aqui. O transtorno de adaptação é quando surge uma situação nova na vida da pessoa que exige uma mudança e a pessoa não consegue se adaptar a essa nova mudança. E aí encara tudo aquilo com um intenso sofrimento e com prejuízo. E como é que a gente vai observar isso? Como é que a pessoa vai estar? Ela pode se apresentar de diversas formas. Uma forma seria o que a gente fala que é com humor deprimido. Então seria um transtorno de adaptação em que a pessoa vai ficar mais triste, chorosa, sem energia, sem vontade de fazer as coisas ali que ela gostava antes. Observe que não é um quadro depressivo, embora tenha sintoma depressivo. E outra coisa que pode surgir esse transtorno de adaptação ou ajustamento com sintomas de ansiedade. A pessoa fica extremamente preocupada, fica mais agitada, que a gente fala hipervigilante, fica atenta a tudo que está acontecendo à sua volta. Começa a dormir mal. De novo, embora apareça alguns sintomas de ansiedade, um transtorno de ansiedade, não é um transtorno de ansiedade, não é grave o suficiente para a gente pensar num transtorno de ansiedade. Algumas pessoas têm um transtorno de adaptação ao ajustamento com alteração comportamental, às vezes fica mais irritada, até mais agressiva. Isso pode acontecer no transtorno de adaptação ao ajustamento. Então, resgatando tudo, seria o transtorno de adaptação ao ajustamento é quando a pessoa ela começa a ter alterações emocionais ou comportamentais a um estressor da vida dela. E aí, essa alteração emocional e comportamental está associada a muito sofrimento, uma intensidade maior do que seria esperado e com prejuízo nas diversas esferas da vida da pessoa. Uma coisa que é muito importante no transtorno de ajustamento é que essa definição aqui. O estressor começou hoje. Eu tenho que começar a desenvolver os sintomas, ou a pessoa tem que começar a desenvolver os sintomas dentro de 3 meses
após o início do estressor. Então, começou hoje, dentro desses 3 meses a pessoa começa a desenvolver. E outra característica importante é que, a partir do momento que eu tiro o estressor, os sintomas eles vão melhorar dentro de 6 meses. Essas são as características do transtorno de adaptação ou transtorno de ajustamento. Danilo, e qual que é o tratamento para esse transtorno de adaptação ou ajustamento? Idealmente, a ideia é que a gente retire o estressor. Como assim, Danilo, retirar o estressor? Suponhamos que a pessoa aqui ela começou a desenvolver um transtorno de adaptação ou ajustamento por causa de um estresse que ela está enfrentando ali no meio familiar. Brigas com o esposo, briga com o vizinho. O ideal é que eu tire esse estressor, porque o transtorno de ajustamento principal é isso, é tirar o estressor. Mas há diversas situações em que a gente não consegue tirar o estressor. Por exemplo, se for o nascimento de um filho, não tem como eu tirar o estresse ali, que seria o nascimento do filho. Qual que é o tratamento, então, nessas situações em que eu não consigo tirar o fator estressor? Aqui a ideia é psicoterapia, é o tratamento com um psicólogo. Então, o remédio não é o principal nesses casos. Lógico que eu posso utilizar a medicação para tratar sintomas. Como assim sintomas? A pessoa, às vezes, com transtorno de ajustamento, fica com insônia. Então, eu posso utilizar um remédio para tratar a insônia dessa pessoa. Então, o remédio não é o principal. O principal aqui é a psicoterapia. E um último detalhe, é importante a gente ficar muito atento a esses quadros, porque se eu perpetuo aquele estresse, se eu não trato essa condição, há um risco muito grande de esse quadro evoluir daqui a alguns meses para aí sim, um quadro de transtorno depressivo maior, para um quadro de depressão, ou ainda para um quadro de transtorno de ansiedade. Um quadro de transtorno de ansiedade que pode ser vários, um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada. Então, se esse vídeo foi útil para você, se esclareceu aí com relação ao transtorno de adaptação ou ajustamento, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque isso é muito importante. Eu vou entender aqui que os meus vídeos estão sendo úteis de alguma forma para você e para quem gosta de saúde mental. Um grande abraço e até um próximo vídeo.